Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa quarta-feira, dia 28 de maio, chegando já ao final do mês 5 do ano 2025. Tudo muito rápido, tudo passando bem rapidinho, mas o que importa é que devemos louvar a Deus pelo dia de hoje. Hoje é o presente que Deus está te dando, independente de você que está aniversariando no dia de hoje, meus parabéns, mas independente disso, hoje é um presente de Deus para todos nós, principalmente para você que faz aniversário no dia de hoje. Louvamos a Deus por tudo aquilo que, nesta manhã de quarta-feira, Ele já vai nos falar, Ele já vai colocar no coração de cada um de nós para que tenhamos esse dia de paz, de harmonia e que, claro, sabemos que vivemos constantemente numa batalha espiritual e que o inimigo, ele está sempre querendo nos afrontar. Mas maior e sempre será aqueles que estão maiores são aqueles que estão conosco, não é isso? Do que aqueles que combatem contra nós. Então nós não podemos nunca perder o foco nisso. O Criador de tudo, do mundo de tudo, é o Senhor nosso Deus. Tudo foi criado por Ele. Então somos vencedores e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos tiveram esse privilégio, não é isso? E essa quarta-feira nós vamos começando aqui esse programa. Eu vou falar agora e no final vou relembrar você. Hoje é dia de grupo de oração aqui na Divina Luz. Mas onde é? Na sede, na rua João Pessoa, 357. Nós teremos aqui as pregações, nós teremos também a pregação, teremos também a adoração ao Santíssimo, como tudo que acontece na Divina Luz. Se você não conhece a Divina Luz, vem conhecer. Aliás, sempre que você vier na Divina Luz, você vai ver que temos Jesus Eucarístico. É uma comunidade que temos como base fundamental para cada um de nós adorarmos a nosso Deus. E nessa quarta-feira, já metade da semana, é um momento propício para isso. Porque começa na segunda-feira, você já está começando aquela semana, e aí vem terça, quarta, vai chegando, e aí vai dando aquele desgaste, né? Aquele cansaço espiritual. Então é importante você se restabelecer. O grupo que cai na quarta-feira, no meio de semana, ele favorece isso, né? Você tem um momento de um reabastecimento, vamos colocar assim, que acontece para cada um de nós. Então, não deixe de estar conosco aqui nessa quarta-feira e se prepare também, porque está chegando o Pentecoste, hein? E a Divina Luz estará realizando a festa de Pentecoste aqui na sede, na rua João Pessoa, número 357. Amém? Depois falaremos mais sobre isso. Vamos pegar a palavra de Deus agora? Nós vamos meditar Evangelho de João, capítulo 16, não é isso? Mas antes, vamos invocar a Santíssima Trindade para começarmos bem o dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa mãe, a Virgem Maria, São José, do qual pedimos e clamamos a sua intercessão, mãe, e também de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que São Miguel Arcanjo venha nos defender nesse dia de hoje, que São Miguel esteja à frente desse combate que você vai enfrentar lá no teu trabalho, por onde você for, que São Miguel Arcanjo esteja sempre contigo e que você possa sempre invocar a proteção dos anjos. Amém? Então, vamos lá.
Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12, fala assim: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beijo a palavra de Deus, em sinal de respeito. É um trecho curto, mas que é de suma importância para o tempo que vivemos. Já falei antes, né, sobre Pentecostes, que vamos fazer aqui uma festa na Divina Luz, festejar Pentecostes, o surgimento ali da igreja, um momento maravilhoso. E tudo começa com as labaredas do fogo do Espírito que vem sobre cada um dos discípulos, reunidos no cenáculo com Maria, e ali começam a orar. Era um momento difícil naquele período, um momento complicado, um momento de perseguições, de mortes, e só tinha um jeito, era orar. Não havia outro meio, e Maria foi fundamental, porque ela uniu os apóstolos em oração. E naquele momento que estão orando, clamando a Deus, veio então o fogo do alto, o fogo do Espírito Santo, e sobre cada um deles individualmente, para poder fortalecê-los, para poder usar tudo aquilo que o próprio Jesus está falando e anunciou, para que recebessem os dons do Espírito, para colocá-los em prática. Isso não é diferente para o tempo atual que vivemos, e quando você ouve falar do Paráclito, que é o Espírito Santo, continua conosco. E só vai terminar esse momento na volta de Jesus, né? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, formando uma única pessoa. E quando Jesus fala aqui nesse momento, ele fala assim, né? Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Jesus tinha muito para falar para eles, porém eles não iam entender. Jesus tem muito para falar conosco, mas nós ainda não vamos entender. Porque ele vai colocando, pouco a pouco, para os discípulos, os seus ensinamentos, e, através do Espírito Santo, eles iriam aprender que não seriam eles a falar, mas cheios do Espírito, transbordando o Espírito Santo, eles iriam falar aquilo que vem do próprio Deus, do próprio Senhor. Então, quando ele coloca aqui, né, muitas coisas ainda tenho a vos dizer, né, mas vocês não vão suportar para ouvir. Se ele fosse falar para Pedro qual seria o tipo de morte que ele teria, Pedro provavelmente não iria suportar. Se ele fosse falar para Pedro que na primeira pregação dele, milhares de pessoas iriam se converter, ele não ia acreditar, provavelmente, porque Pedro não tinha o dom da palavra. Pedro era um cara meio bronco, né, que chegava e falava, e ele era bem impetuoso nas suas colocações. Se falasse para os discípulos que um homem que estava já, provavelmente naquele período, já perseguindo a igreja, Paulo, que esse homem seria um grande evangelizador, aquele que iria levar para os gentios a palavra de Deus, eles não iam acreditar. Então, isso não é diferente, eu repito, quando eu falo que não é diferente, e estou sendo repetitivo, para quê? Para que entendamos que não é diferente para o tempo atual que vivemos. Se Deus fosse colocar para cada um de nós aquilo que Ele tem a realizar, aquilo que Ele vai realizar, talvez as dúvidas viessem de imediato no coração de cada um de nós. Se Ele colocasse para você agora o que Ele vai realizar em você e através de você,
acho que você teria a mesma atitude que eu. Eu falo assim, não é possível. Acho que não estamos falando a mesma linguagem e não é um assunto para tratar comigo, porque eu não me sinto capaz daquilo que o Senhor está falando que vai fazer em mim e através de mim. Isso você está colocando aí não pode ser verdade. Porque os sonhos de Deus, como nós cantamos várias vezes, sempre são maiores que os nossos. Maiores que os meus, maiores que os seus. E quando nós falamos de sonhos de Deus, significa que estamos sendo levados, impulsionados pela força do Espírito Santo. O nosso defensor, o Paráclito. O Espírito Santo é que faz com que ele vai nos movendo para ir para as águas mais profundas. E cada vez que nós vamos nos aprofundando no conhecimento daquilo que o Senhor quer para mim, quando eu vou me aprofundando naquilo que Deus está me falando, e como é que Deus fala comigo? Ele fala no dia a dia, quando amanhece o dia, como diz a música também. Ele fala nos acontecimentos. Ele vai falando diariamente comigo e com você. Ele vai falando porque Ele quer ser ouvido para que possa ser entendido o que Ele, como Ele vai realizar em nós os seus sonhos. Porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. E essa é a nossa dificuldade. Nós queremos trazer para o plano do mundo natural nosso aquilo que vem do Altíssimo. E não tem como você colocar uma coisa com a outra. Não tem como você juntar e falar assim, não, eu vou trazer os planos de Deus e agora eu vou realizar. Não. O projeto, o projetista, o idealista, aquele que está ali, que planejou tudo, é o Senhor. Nós somos aqui, os peões, aqueles que vão trabalhar, os servos, os escravos, que vão trabalhar para fazer com que esse projeto vá avante. É necessário nós termos esse entendimento. O Senhor quer me usar, mas me usar como? Ele quer me usar para o bem. Ele quer me usar para fazer o bem. Ele quer me usar para que eu me sinta bem. Ele quer me usar para que as outras pessoas sejam felizes. Ele quer me usar para que também eu viva essa felicidade plena e verdadeira. Esse é o ponto do amor de Deus para cada um de nós. Esse é o ponto onde Ele coloca, eu vou para o Pai, mas deixo o Espírito Santo Paráclito. Nós devemos olhar para esse momento, talvez com uma certa temerosa, né? Como os apóstolos ficaram. Você pegar Atos capítulo 1, você vai ver que os apóstolos, ao ver Jesus subindo ao céu, eles ficaram parados ali, e vem os anjos e falam para eles, homens, por que estão parados? Da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, viram Ele descer na sua glória. Então, são pontos importantes para cada um de nós, para o tempo de 2025, para esse ano de 2025, onde estamos vivendo sobre a glória de Deus. A glória de Deus está sobre nós. E se a glória de Deus está sobre nós, significa que o Espírito Santo vai nos conduzir pelas verdes pastagens. Que o Espírito Santo vai nos conduzir para as águas mais profundas. Que o Espírito Santo vai falar em nós e através de nós. O Espírito Santo ele vai nos conduzindo para vivermos o extraordinário e sairmos um pouco desse mundo, daquilo que é a rotina nossa, do que estamos habituados a fazer. É um desafio viver sobre essa ótica, né? Olhando e tendo uma visão espiritual. É um desafio. É um desafio porque não é isso que diariamente nos é proposto. As propostas que vêm e chegam diariamente lá no teu trabalho são propostas indecentes, provavelmente algumas delas. As propostas que você recebe no dia a dia aí, com pessoas do teu convívio, também são provavelmente propostas indecentes. Me refiro a propostas indecentes em relação à tua fé. A tua fé. Não em outro segmento. Uma coisa que
uma proposta indecente em relação àquilo que é a tua fé. Uma proposta indecente que eu me refiro, alguém chega para você, num dia que você está indo para a igreja ou para a comunidade na luz, e alguém chega e faz uma proposta para você de ganhos financeiros, de festejo e tudo mais. E aí desvia você do caminho. Então, essas propostas indecentes que vão surgindo para qualquer um, independente de idade, elas acabam fazendo muitas das vezes com que pessoas venham a abandonar a fé, a abandonar o caminho, a abandonar a própria verdade da vida, a abandonar até a sua própria identidade. Tem muitas pessoas hoje aí vivendo propostas indecentes e abandonando a sua identidade para viver aquilo que o mundo está oferecendo. E é o Espírito Santo que vai nos mostrar que aquilo que convém e aquilo que não convém, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. São Paulo falou isso, né? Eu estou nesse mundo, mas não pertenço a ele. E ele fala para cada um de nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Estar nesse mundo é entender que, apesar de tudo, apesar das minhas aflições, o Senhor fala para cada um de nós o quê? Coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, aflições. No mundo você vai viver situações dificílimas. Mas coragem, eu venci o mundo. Então, é o próprio Senhor que vai colocando um caminho, vai dando uma direção para cada um de nós. E o Espírito Santo aqui, Jesus deixa claro para os apóstolos que muitas coisas ele tem para falar, mas não dá para falar ainda. E que eles iriam viver, eles iriam experimentar no dia a dia essa verdade. E quando você, nessa quarta-feira, começa o teu dia trabalhando, você vai experimentar essa verdade também. Você vai experimentar essa verdade. E qual é essa verdade? Você vai experimentar a verdade da ação do Espírito Santo sobre você, onde barreiras cairão por terra, onde situações dificílimas de serem resolvidas serão resolvidas, onde problemas que estão surgindo na tua casa, ou pela falta do trabalho, na enfermidade, seja o que for, que o Espírito ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar onde e como você deve seguir, guiado pelo Espírito Santo, né? Guiado por ele, você vai trilhar um caminho da verdade, E é muito bonito o que Jesus coloca aqui, porque é interessante que quando você pegar a Bíblia para ler, você lê um pouquinho antes para entender o significado do contexto. Se você pegar um pouquinho antes, fala da vinda do Espírito Santo, também no capítulo 16, fala sobre que o Senhor fala para os apóstolos, entretanto, digo-vos a verdade a vós, e é importante, ele vai colocando que é importante ele ir para o Pai. E ele diz assim, porque se eu não for lá para o Pai, o Paráclito não virá, o Espírito Santo não virá. Então, ele vai, mas ele não nos deixa órfãos. Nós vamos estar com o Espírito Santo aqui. Ele vai para o Pai, mas vai nos deixar o Espírito, que é o Espírito Santo. E aí depois também, ainda no capítulo 16, nós lemos aqui, fala assim, no versículo 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Toda a verdade. Então, o que é ensinar a verdade? Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dar continuidade àquilo que o próprio Senhor nos falou, porque é o próprio Deus falando para a gente. É o próprio Deus falando conosco. Então, ele vai nos ensinar a verdade. E depois ele fala assim, porque não falará por si mesmo, mas dirão o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Vos anunciará, o Espírito Santo vai vos anunciar as coisas que virão. Ou seja, ele está falando aqui de podemos colocar aqui o dom da profecia, o dom de uma visão espiritual,
o dom de você ver lá na frente aquilo que muitos não estão conseguindo ver. O Espírito Santo, ele vai te fazer ver e acreditar naquilo que Deus quer para você, pouco a pouco, e muitos não vão ter essa visão. Muitos não vão conseguir sequer se aproximar da visão que você está tendo, porque esse dom é concedido a quem Deus deseja. Então o Espírito Santo vai te dar esta visão daquilo que virá, daquilo que vai ser feito. Podemos nos recordar daquela passagem de Eliseu, onde o servo de Eliseu chega, sai da cabana onde estava ali e vê ali que estavam cercados, um exército o cercou, ele estava apavorado e falou: o que vai ser agora, meu Deus, o que vai ser? E Eliseu falou: não, olha de novo lá, os que estão conosco são maiores do que aqueles que combatem contra nós. E quando ele olhou, havia um exército em quantidade muito maior de anjos para defendê-lo. Então, nós não devemos temer. Você tem que olhar para esse momento que você está vivendo e saber que o Espírito Santo vai te dar uma visão diferenciada. Você tem que olhar para a situação do qual você está vivendo nessa quarta-feira, ou já vem de algum tempo, que o Espírito Santo vai te dar uma visão diferente dos demais. Que você vai olhar tudo e muitos vão ficar apavorados, mas você vai ter a paz. Você vai olhar as situações ao teu redor e muitos vão estar falando, discutindo, brigando, xingando, e você vai manter a paz. Porque isso é o Espírito de Deus sobre nós. Ele nos dá a paz, Ele falará por nós. O que é falar por nós? É falar nos momentos difíceis, nessas situações complicadíssimas, e é falar também para exortar, para animar aqueles que estão desanimados. Essa é a missão que Deus nos quer que façamos e vivamos. Viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Então nós devemos viver essa alegria. A alegria que vem do Espírito, porque Ele falará por nós. É Ele que vai estar conosco e nós não devemos temer. Amém? Amém? Vamos orar então, pedir ao Senhor nosso Deus que venha sobre cada um de nós, que Ele venha iluminando o dia de hoje, nessa quarta-feira. Senhor, eu te peço agora pelos teus filhos, filhas, jovens, adolescentes, casais, todos aqueles que hoje estão buscando a Ti, Senhor, todos aqueles que estão desesperados, com problemas nas suas famílias, problemas na parte profissional. Eu te peço por cada um deles, Senhor, que Tu venhas com Teu Espírito Santo iluminando cada passo que vierem a dar. Afasta, Senhor, todo o desânimo, afasta todo sentimento de derrota. Afasta, Senhor Jesus, todos os medos, que eles possam confiar em Ti. Que nesta quarta-feira, Senhor, desse dia que é um presente do próprio Pai para cada um de nós, que possamos olhar para o alto e glorificar o Teu santo nome, que possamos entender que não estamos sozinhos. Derrama Teu Espírito Santo, Senhor, e conceda o dom da sabedoria sobre cada um dos Teus filhos. Conceda, Senhor, o dom da paciência, da perseverança, da mansidão. Afasta todas as discussões, brigas, desavenças. Coloca Teu Espírito, Senhor, para levar a plenitude do Teu amor no coração dos Teus filhos, Senhor. Abençoa o dia de hoje, Senhor, abençoa cada família, abençoa aquelas pessoas que estão desempregadas, abençoa os jovens, os adolescentes, abençoa, Senhor, as pessoas que estão acamadas, enfermas, abençoa, Senhor, restabelece a saúde de cada um deles, dai ânimo, Senhor Jesus, dai ânimo e afasta as divisões, quebra toda a maldição, Senhor, quebra toda a maldição que foi lançada, que vem há anos e anos, que vem de geração em geração, seja agora cortada pelo Teu sangue precioso, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, e derrama Teu Espírito Santo. Purifica-me, Senhor, nesta manhã de quarta-feira, que possamos ser um canal de esperança, de amor, de alegria para todos aqueles que se aproximarem de nós. Realiza em nós a Tua vontade, realiza em nós o Teu querer e que nesta quarta-feira, Senhor, sejamos para todos um sinal de esperança, de confiança no Deus que tudo pode, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus que tudo realiza, no Deus que nos quer viver a plenitude,
a alegria do seu amor. É o que pedimos para essa quarta-feira em teu nome, Senhor, e já decretamos, Senhor, agindo Deus, quem há de impedir? Agindo Deus, quem há de impedir? Ninguém. Decretamos que esse dia de hoje seremos vencedores. Decretamos que o dia de hoje o que vai prevalecer é a tua vontade, Senhor, e que todo mal cairá por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém, Senhor. Estamos, louvado seja Deus, estamos terminando a oração da manhã e você toma posse dessa palavra, hein? Acredita, porque agindo Deus, quem há de impedir? Ninguém pode impedir, não é isso? E logo mais, 8 horas, aliás, vamos começar mais cedo, né? 15 horas temos o texto da misericórdia. 15 horas teremos o texto da misericórdia, acompanha conosco, tá bem? E 20 horas aqui, como eu falei no início, teremos o nosso grupo de oração com a exposição do Santíssimo em adoração. E compartilhe, convide os irmãos para estar aqui, convide aos irmãos para juntos vivermos essa alegria do Senhor, a alegria do Senhor que é a nossa força. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Uma boa quarta-feira, até daqui a pouquinho no nosso grupo de oração e no terço da misericórdia também.